política de A a Z com Victor Araújo. Bom, nós voltamos a tratar sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a prisão que foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma prisão preventiva a pedido da própria Polícia Federal, que deu cumprimento à decisão por volta das 6 horas da manhã, e Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal em Brasília. Nós estamos ao telefone com o Dr. João Américo, que é advogado criminalista, vai nos ajudar a entender um pouco aqui essa prisão. Dr. João, muito obrigado por nos atender, um bom dia para o senhor. Bom dia aos amigos da Rádio Cidade, é sempre um prazer renovado falar com vocês. Bom, doutor, vamos tentar explicar aqui para o nosso ouvinte. É uma prisão preventiva a pedido da Polícia Federal, e a explicação que nos foi passada é que a Polícia Federal viu ali a possibilidade de um problema na iminente execução da prisão pela condenação do ex-presidente. O pedido foi dado com substância em garantia da ordem pública. Foi pedida uma vigília pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, nas imediações do condomínio onde o ex-presidente mora e onde ele seria ali, caso decretada a prisão por execução da pena, ele seria buscado. Como que o senhor pode nos explicar esse instrumento da prisão preventiva, já que o ex-presidente estava preso preventivamente, mas em prisão domiciliar? Exato. Só para a gente situar um pouco, o 20 Bolsonaro foi condenado pela chamada trama golpista, uma pena de 27 anos e 3 meses no núcleo 1, junto com mais 7 acusados, que também acabaram sendo condenados. Com o voto proferido, com o julgamento proferido pela primeira turma, por 4 votos a 1, apresentou-se um embargo, declaração não se modificou, e o encaminhamento que se daria seria a prisão. Inclusive, escrevi essa semana um artigo intitulado Crônicas de uma Prisão Anunciada, que haveria esse momento dramático da prisão, mais uma vez, infelizmente, em nosso país, de um ex-presidente. Então isso fatalmente ocorreria. Eu só não pude identificar o tempo e o prazo, e o momento. Bolsonaro, diante de todo o cenário relacionado ao processo, foi colocado em prisão domiciliar. Se alegou que a sua presença nas redes sociais, a utilização de redes sociais, o contato exterior com alguns agentes políticos acabariam criando esse ambiente de pressão no Supremo Tribunal Federal, pressão tanto interna como externa, pressão política, e aí se entendeu a quem defendesse naquele momento a prisão preventiva, mas se defendeu a lógica de que ele deveria permanecer em prisão domiciliar e sem contato com redes sociais. E agora veio a notícia, na data de hoje, da prisão preventiva de Bolsonaro, pelo fato novo que seria essa condição, ou seja, a prisão preventiva não foi decretada de ofício, até porque prisão preventiva no Brasil não pode ser decretada de ofício, ela só pode ser dada depois de um requerimento por meio da Superintendência da Polícia Federal, que entendeu que a condição de se criar esse caminho de uma vigília poderia colocar em risco os policiais que eventualmente poderiam mais adiante cumprir o mandado de prisão. Então, essa foi a posição inovadora, ou seja, o fato novo que ensejou no decreto de prisão preventiva, lembrando que a defesa do ex-presidente Bolsonaro peticionou ontem um pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, já prevendo a ideia do cumprimento de pena em execução de regime fechado, o que foi determinado. Então, a gente não teve acesso ainda ao teor da decisão, mas o que se nota é que o que aconteceu foi esse pedido da Polícia Federal a fim de garantir a integridade física e preservar os demais elementos dos policiais que guarneciam esse cumprimento da prisão domiciliar de Bolsonaro. Doutor João, nós temos inclusive o vídeo publicado há cerca de 15 horas pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria dado então substância a esse pedido da Polícia Federal. Nós vamos acompanhar agora
esse vídeo e comentamos na sequência. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Isaías 58:10. Te espero lá, porque a gente não vai desistir do Brasil de jeito nenhum. A nossa pátria não vai continuar nas mãos de ladrões, bandidos e ditadores. E com a sua força, a força do povo, a gente vai reagir e resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde. Mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios 28:28. Vem com a gente, vamos lutar. Te espero aqui. Bom, este é o vídeo do senador Flávio Bolsonaro. Doutor João, a gente percebe que o vídeo tem aí um teor no meio, né, muito religioso, mas no começo e no final fala sobre luta, sobre lutar, sobre reagir, e esses termos, me parece, que foram considerados pela Polícia Federal como algo que poderia incitar essas pessoas não apenas ao ajuntamento, mas também ao confronto com agentes da PF. Infelizmente, já houve um histórico de confronto entre as forças de segurança e pessoas que defendem a ideologia, né, defendem as posições que devem, de fato, ser preservadas, mas com respeito às forças de segurança. Quem não lembra do que aconteceu com o deputado, o antigo deputado, que foi determinada a prisão, né, e enfrentou as forças de segurança, ou seja, inclusive com uma certa violência. Então, Roberto Jefferson, me faltou o nome, muito obrigado pela lembrança. Roberto Jefferson, que teve uma atitude, inclusive, desarrazoada, desproporcional. Se avaliou um risco de que houvesse um escalonamento desse discurso, e o decreto de prisão preventiva foi para evitar esse escalonamento. Então, essa vigília, com eventualmente pessoas que poderiam estar armadas, não li a decisão, mas com a posição mais radicalizada, poderia ensejar eventualmente em um escalonamento da violência. Então a Polícia Federal, mesmo sem ter lido a decisão, ao que me parece, sopesou esses elementos e determinou a decretação da prisão preventiva, na medida em que se estabeleceu que naturalmente isso ocorreria. É bom que se diga isso. Ou seja, não haveria outro caminho. O que vai acontecer agora é a apreciação do pedido de cumprimento dessa prisão humanitária, levando em consideração as comorbidades do ex-presidente e também a condição da sua idade. Então isso é que vai ser só pesado, vai ser avaliado, vai ser discutido, isso vai ser objeto de grande debate. Mas o cumprimento da prisão, infelizmente, como nós não temos o pedido da Polícia Federal disponível, até pesquisei aqui na internet, como a gente não tem o pedido nem o fundamento da decisão, mas ao que me parece essa fala, né, foi por conta, naturalmente, dessa reação, essa vigília de Bolsonaro, essa decisão da prisão ocorre naturalmente por conta deste vídeo de Flávio Bolsonaro, que convocou essa vigília na frente do condomínio. Se fosse uma vigília online, se fosse uma vigília, faça cada um na sua casa, faça a sua oração, vista a camisa verde e amarela, em tese, ela não teria a condição de decretar uma prisão preventiva, porque não estaria colocando um espaço físico, um local, uma eventual obstrução da aplicação da lei. Então, Bolsonaro, já nesse cumprimento dessa prisão
domiciliar devido a elementos como fuga e também a obstrução do julgamento pela tentativa. Neste vídeo já deu essa conotação de apresentar esse pedido, né, pela Polícia Federal e eventualmente depois a decisão, depois a decisão que decretou essa prisão preventiva, que eu acredito que é muito muito fruto desse momento de tensionamento pré-prisão. Então a decisão do ministro foi nesse sentido. Eu penso que essa decisão pode ser submetida a julgamento pela primeira turma do STF, no sentido de que, em que pese ser uma decisão monocrática, liminar, não é uma decisão colegiada, ela pode ser submetida após o seu cumprimento ao plenário virtual ou eventualmente até o plenário físico da primeira turma, que vai ser o local do cumprimento, e depois a gente vai avaliar se de fato Bolsonaro vai seguir preso ou não. Lembrando que isso não é uma decisão final acerca do cumprimento da pena. Acerca do cumprimento da pena, Vitor, nós vamos ter outro momento, quer dizer o seguinte: levando em consideração o estado de saúde de Bolsonaro, ele vai cumprir no regime fechado, integralmente fechado, ou vai cumprir em prisão domiciliar? Essa é a pergunta que vai se fazer após, naturalmente, o cumprimento dessa prisão preventiva. Doutor João Américo, advogado criminalista, conversou conosco aqui sobre a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está, neste momento, preso na sede da Polícia Federal em Brasília. Doutor João, muito obrigado por nos atender nesta manhã de sábado. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e pela gentileza, pela generosidade, a gente segue aqui acompanhando. Quando tiver mais informações acerca da decisão, naturalmente a gente vai ter uma posição mais balizada para passar por nossos ouvintes. Muito obrigado. Certamente. Muito obrigado, doutor. Manhã Cidade. E a seguir, oficina gratuita para elaboração de projetos vai ser realizada aqui em Caruaru.